Olá, estamos de novo juntinhos aqui, lembrando que estamos recebendo um chamado real. Essa crise pandêmica nos cobra mais atitude espiritual, mais proximidade com Deus, mais responsabilidade emocional. E que nós precisamos assumir que somos capazes. Estamos num momento onde ficamos a nos questionar até onde isso vai. Ao mesmo tempo, as coisas que estamos sentindo, as nossas inquietações, o medo, a ansiedade, a angústia, a irritabilidade, o descontentamento que estamos experimentando nos dias de hoje, nesses dias de confinamento, eles já são muitas vezes, essas sensações já são conhecidas. Se formos muito honestos, mas muito honestos conosco, e nos perguntarmos se essas inquietações são novas, são oriundas desse momento pandêmico, dessa crise desafiadora, nós vamos descobrir que já fazíamos contato com a maioria dessas sensações. Só que nós usávamos rotas de fuga. Saía pela tangente para não ter um enfrentamento. Não é? Com relação aos familiares que dividimos o nosso cotidiano, com relação a algumas insatisfações conosco e com o outro, os nossos medos, as nossas angústias, a forma em que funcionamos dia após dia ao longo dos anos e que já nos trouxe informação, essa forma já deixou claro que algo precisa mudar, porque nos tornamos enfermos. Estamos acumulando enfermidades. Então, nesse momento pandêmico, nós precisamos nos perguntar se o que está nos inquietando é algo novo ou se realmente já fazíamos contato com isso e fomos deixando de lado para não ter um confronto, para não ter um contato maior com a dor e com a limitação. Aí vem uma situação nova, onde somos obrigados a ficar em casa, onde somos impedidos de fazer o que gostaríamos de fazer. E somos compelidos a fazer o que não necessariamente gostaríamos de fazer. E olha, que aprendizado lindo. O chamado é para que você assuma seus talentos e dons espirituais. Porque nós temos, eu não tenho nenhuma dúvida, todos nós temos dons e talentos espirituais. E hoje nós estamos sendo chamados, convocados educadamente a desenvolver mais ainda esses talentos, para que possamos ter duas situações distintas. A primeira, para que possamos nos aprender a regular, a nos autorregular diante de situações difíceis. Encontrar a nossa paz, aprender a buscar dentro desses talentos que já estão sendo desenvolvidos através do esforço diário, aprender a assentar, a encontrar o equilíbrio nas nossas preces, nas nossas meditações, a encontrar o equilíbrio na certeza de que nós somos capazes de dar conta. Precisamos fazer contato com esse dom que temos. Então, primeira coisa, se autorregular. Confiar na potência que temos em nós. E a segunda, é descobrindo que é possível se autorregular, que é possível fazer esse enfrentamento e sair vitoriosa, sair vitorioso desse contato. Você se torna um agente multiplicador dessa capacidade. Você se torna um exemplo de autorregulação. E você passa a ser uma presença que contribui com todo o sistema cósmico.
Esse é um momento que precisamos pensar muito sobre isso. Então nós vamos fazer a nossa meditação de hoje. Essa meditação nós vamos clamar para que possamos despertar os nossos talentos espirituais. Porque se não aprendermos agora, nessa pandemia, nesse chamado, a nossa responsabilidade espiritual, ao nosso empenho emocional, quando? Se não aprendermos agora, quando iremos aprender? Nós estamos passando por um momento único, extremamente singular, de uma oportunidade maravilhosa. Precisamos querer independência espiritual, no sentido de autonomia emocional. E para isso, podemos pedir recursos externos, nós estamos tendo, de toda uma espiritualidade que é tão compassiva, que é tão amorosa, que é tão generosa conosco, mas precisamos assumir também o intento de que estamos recebendo esses dotes espirituais para que possamos buscar a nossa autonomia emocional e que possamos ser definitivamente parte integrante de um exército que está a favor de uma organização cósmica onde existe o equilíbrio, onde existe a equanimidade, onde existe o bom senso, onde a luz definitivamente irá vencer as trevas. Trevas representadas pela ignorância, pela preguiça espiritual. Esse é o grande momento. Em muitas conversas que tivemos ao longo das nossas sextas-feiras, uma coisa que eu sempre colocava era a necessidade da gente tomar uma atitude mais proativa. E agora nós estamos no olho do furacão. Mas é o olho de um convite de grande transformação. Não é o caos no sentido de ser derradeiro. É o início de um grande momento que poderá se transformar. A partida que nós estávamos esperando há tanto tempo, para que tenhamos, de agora em diante, um comportamento mais consciente. Todos nós. Um comportamento mais espiritual. Um comportamento mais voltado para a divina presença em nossas vidas. Então vamos nos acomodar na nossa meditação. Fechemos os nossos olhos para que possamos sentir a presença do nosso querido Mestre Jesus, para que possamos sentir a presença dos nossos guias e protetores. E vamos fazer uma oração do fundo dos nossos corações, uma oração que pede com muita humildade, mas também com muita intenção e muita vontade de receber essa ajuda, para que acendamos fortemente as nossas vocações espirituais. Leve a sua atenção para a sua presença. Procure sentir a sua respiração. Procure fazer contato com esse seu desejo latente em ser mais autônomo espiritualmente, em ser aquela pessoa que encontra a sua luz no seu interior e que desfruta de uma força e que desfruta de uma capacidade de refletir, de avaliar, de questionar os próprios atos, para que assim faça as suas correções. Nós precisamos fazer as nossas correções. Nós somos aprendizes e a infinita, grandiosa misericórdia de Deus sabe nos acolher em todos os momentos. Sabe que ainda somos crianças espirituais, mas estamos recebendo um chamado para crescer. Que possamos nesse momento sentir uma verdadeira, genuína e espontânea vontade
de desenvolver nossos dons espirituais, os nossos talentos espirituais. Pedindo nesse momento que nossos mestres estejam próximos a nós. Pedindo nesse momento que nós possamos abrir os olhos para a luz de Deus, uma luz transformadora, uma luz amiga, uma luz que acende em nós a capacidade espiritual, não só de nos prover espiritualmente, mas de prover ao irmão que necessita. Fazendo com que todos os ensinamentos recebidos até aqui possam se multiplicar, possam ser decodificados pela minha alma, pela minha inteligência espiritual, pela minha conexão cósmica. E através disso, eu encontre sentido para o Espírito em mim, o Espírito de Deus. Mestre Jesus, tende misericórdia de nós, ajuda-nos nessa enorme travessia, para que possamos, a partir de hoje, encontrar em nós a potência, a responsabilidade enquanto seres espirituais, para fazer essa grande metamorfose alquímica. Sentindo tua presença dia e noite, clamando pela tua presença nas orações e meditações e assumindo inteira responsabilidade pelo caminho que agora eu estou transcorrendo. Senhor, dai-nos tua força, a força dos nossos guias e protetores, para que no momento de fragilidade possamos estar atentos à tua presença e possamos sentir a tua presença e possamos recorrer à tua presença. Humildemente clamamos pelo teu amor, mas que sejamos capazes de perceber esse amor e que sejamos capazes de multiplicá-lo em direção aos nossos irmãos, nossos amigos, nossos conhecidos, afetos e desafetos, caso tenhamos. Senhor, dai-nos a tua luz nesse momento. E que a partir de agora, numa pequena pausa, possamos fazer contato com essa luz em nós. Possamos fazer contato com a genuína vontade de criar essa autonomia espiritual em nós. Possamos entender que somos responsáveis pelo nosso caminho. E que agora, nesse exato momento, vamos acender o nosso Dharma, a nossa missão espiritual. E vamos receber dessa enorme ordem cósmica, reguladora, mantenedora e transformadora, toda a energia necessária para fazer esse caminho a partir de agora com muito mais alegria, com muito mais vitalidade e com muito mais força espiritual. Leve a sua atenção para a sua presença. Observe o tamanho da sua vontade, o tamanho do seu desejo em se sentir com força suficiente para administrar o seu caminho. E mesmo que quando se faça necessário o auxílio de Deus, o auxílio dos amigos espirituais, porque sempre se fará, nós tenhamos a competência divina em nós. Nós tenhamos a inteligência espiritual de saber pedir, de saber convocar e de ter abertura para receber e de ter inteligência para administrar todo o bem recebido por essa ordem espiritual. Não basta pedir, é preciso assumir o compromisso de utilizar todos os benefícios que estão nos sendo dados, através dos guias e protetores, através das mensagens que nos chegam, de tantos avatares, de tantos mestres ascensionados. Quantos já vieram? Quanto amor já recebemos?
Quantos ensinamentos ao longo dos milênios. Senhor, acorda-nos, livra-nos da preguiça espiritual e abre os nossos olhos para a tua divina presença. Experimenta em ti a presença dos mestres, a presença de Deus, a presença dos guias e protetores espirituais. E sinta a sua respiração. Sinta a sua respiração. Sinta contato com a sua força. E vamos abrindo devagarzinho os nossos olhos. Vamos sentindo essa presença em nós. Vamos percebendo o quão somos capazes. Eu quis iniciar fazendo esse clamor para a nossa potência, para a nossa competência emocional e espiritual. Porque na nossa conversa de hoje, nós vamos falar sobre a parábola do Cristo que diz: e saiu o semeador a semear. Nós já fizemos algumas alusões, alguns pequenos comentários acerca dessa parábola, em alguns encontros, até com relação a outras parábolas. Mas essa parábola tem muito a ver com o momento que estamos atravessando. Por isso que eu clamei nessa abertura do nosso encontro, para que nós possamos assumir responsabilidades, para que nós possamos pedir humildemente aos mestres, a Deus, a Jesus, o Filho de Deus, que nos auxilie nessa jornada de individuação espiritual. Porque na parábola do semeador, o Cristo se coloca como esse semeador, que amorosamente lança o seu verbo ao vento, em diversos terrenos, em diversas superfícies, de uma forma que ele não escolhe, ele simplesmente oferece a oportunidade, lançando suas palavras, tanto para os seus discípulos, como para o povo, que muitas vezes ignorava a grandiosidade do seu verbo, da palavra de Deus, do reino de Deus, do reino dos céus. E ele utilizou as parábolas, para que as pessoas pudessem compreender o que era o reino dos céus aqui na terra. Como experimentar a vida espiritual aqui na terra. E ele falou incansavelmente e percebeu que muitos de nós que estávamos naquele momento continuávamos sem entender. Muitos não conseguiam entender. Muitos seguiam o Cristo porque nas multiplicações dos pães matavam a sua fome da matéria, a sua fome física. Mas a fome espiritual não era suficiente para decodificar a palavra do Cristo. Outros iam em busca dos milagres. No ministério de Jesus, ele passou por várias fases, como nós passamos por nossas fases no trajeto ao longo da nossa vida, da nossa maturidade espiritual. Mas a parábola do semeador nos traz a clara ideia que a palavra foi lançada, mas que muitas sementes não foram aproveitadas, porque o solo onde elas caíram era um solo infértil. Era um concreto, era pedregoso, era árido. E nós, ao longo das nossas encarnações, porque somos espíritos, e somos espíritas que acreditamos no espírito, ao longo das nossas encarnações, recebemos diversos chamados, não tenho dúvida. Quando nós olhamos para a história da espiritualidade, a história da humanidade, vários mestres já estiveram aqui.
trazendo a palavra, a reconciliação, o entendimento do que é viver uma vida espiritual, ainda que estejamos encarnados. Nós negligenciamos muito. Nós, talvez, e não tenho nenhuma dúvida que, por exemplo, nós, eu me incluo, obviamente, não fomos um terreno que acolheu essa semente e que fertilizou essa semente e que viu os frutos. Tivemos muitas dificuldades em entender. E a cada encarnação, quando nos confrontamos com a vida material e com todos os arranjos dessa vida material, com todas as necessidades materiais e com todos os apelos e prazeres que a vida material nos oferece e oferece aos nossos sentidos, nós esquecemos o nosso Dharma ou negligenciamos o nosso Dharma e voltamos a viver uma vidinha meramente material. Mas agora nós estamos enfrentando um novo chamado. Sim, porque eventualmente em vidas passadas também já tivemos experiências com situações catastróficas, com situações desafiadoras. Mas esqueçamos o passado. Vamos focar a nossa atenção na semente agora, na palavra de Deus agora. Vamos colocar todo o nosso vigor espiritual no entendimento de que essa chance não podemos desperdiçar. Agora talvez estejamos mais maduros e tenhamos mais possibilidade de entendimento e de decodificação da palavra do Mestre. A cada encarnação, vamos aprendendo. Vamos confiar que nessa temos mais recursos. Então, a palavra foi semeada. Que sejamos solo fértil. O que é um solo fértil? É um solo com nutrientes. E que nutrientes são esses? Primeiro, o desejo de querer fazer diferente. O desejo de mudar. O reconhecimento que se hoje eu me acho sem recurso suficiente para administrar a minha vida emocional, se eu estou incapacitada de me autorregular, porque não estou fazendo contato com a minha potência, com a minha fé, com a minha espiritualidade, eu sei que eu tenho um caminho, eu sei que eu tenho uma trajetória que me trouxe até aqui e que eu preciso confiar. Então eu preciso reconhecer que eu posso fazer diferente. Eu preciso ter humildade para também reconhecer que eu vou pedir ajuda. Eu vou chamar meu mestre, eu vou chamar meus guias, eu vou clamar a presença do Cristo. Eu preciso ter humildade suficiente para reconhecer que só, às vezes, eu não dou conta. Mas eu preciso ter responsabilidade para utilizar da melhor forma possível esse socorro que me chega. Então, observe como vamos começando a compreender que a semeadura é uma responsabilidade também nossa. Se o Cristo, se o Mestre lançou a palavra de Deus fartamente pelo caminho, já está na hora de prepararmos esse terreno. O terreno somos nós, a nossa condição mental, a nossa condição espiritual, a nossa condição emocional. Até quando ficaremos ouvindo e não realizando? Precisamos ter humildade para saber pedir. E pedimos. Mas precisamos ter responsabilidade para utilizar esse recurso que nos chega. Essa é a parábola do semeador. Porque o Cristo jogou de forma indiscriminada. Ele não escolheu o terreno. Ele não disse, eu vou escolher os homens mais sábios. Ele escolheu como discípulos pessoas humildes, quase ignorantes, no sentido de que eram pessoas simples, mas que tinham no coração uma abertura espiritual, uma humildade espiritual. Então,
já tem uma deixa aí. Para sermos terreno fértil, precisamos de uma abertura, precisamos de uma competência para aceitar que, se não está bom assim, temos que ter um esforço para fazermos diferente. Precisamos ter uma pureza do coração, no coração, assim como os discípulos que tinham uma fé no Mestre, que acreditavam na palavra do Mestre, que se identificavam com esse Mestre. E mesmo na ignorância de homens simples, pescadores, eles abriram o coração para a possibilidade de reconhecer em Jesus o Filho de Deus. Legítimo. Legítimo. Então, o que nós precisamos para tornar esse nosso terreno mais nutritivo? Não é só a humildade de pedir. Nós já temos. É a responsabilidade para receber. E para dar a essa semente o cuidado que ela solicita para frutificar. A hora é essa. A hora é essa. Eu tenho a responsabilidade em receber essa semente que me foi dada. E agora, como nunca, preparar um solo fértil para acolher essa semente, que é a palavra de Deus, que são as bem-aventuranças, que é a palavra de amor e de perdão. Acolher essa semente, fazer essa semente germinar com a temperatura da minha fé, com o amor, com a minha esperança e, sobretudo, com uma vontade genuína de ser um solo receptivo e ver essa semente virar uma árvore e dar frutos para que outras pessoas, assim como eu estive ao longo da minha trajetória, outras pessoas que ainda não têm esse vigor, que não têm esse entendimento, possam usufruir, possam desfrutar dos frutos dessa árvore bendita. Eu não sei se vocês estão entendendo, mas é mais ou menos um chamado para maturidade espiritual. E hoje nós temos muitos recursos que nos auxiliam nesse caminho. Nós já sabemos a parábola do semeador. Nós já sabemos que muitas palavras se perderam, que muitas sementes não deram em nada, ficaram à margem do caminho, à margem da estrada. Nós já sabemos. E muitas vezes fomos essa semente e muitas vezes fomos essa mensagem, esse terreno que não assimilou a mensagem. Mas agora o chamado é outro. O chamado agora é de uma grande transformação cósmica. O chamado agora é que possamos preparar o nosso terreno. Isso é sério. Isso é urgente. Preparemos nosso terreno. Lembremos que ao longo da nossa vida já tivemos muitos ensinamentos. Que agora possamos ser vetores, multiplicadores, transmissores desses ensinamentos. Através de um exemplo, através das nossas ações, da nossa correção. Vamos nos corrigir diante de dúvida. Quando voltarmos a ter aquele mesmo comportamento, aquelas ações que já não cabem, porque estamos sendo chamados para o grande exército da paz e do amor. A espiritualidade agora recruta os espíritos que estão dispostos a auxiliar. Que sejamos nós parte desse exército. Que sejamos um terreno fértil. E que todos os ensinamentos que têm nos chegado, que todas as benesses, um merecimento em amor que a espiritualidade tem nos dado, em fluidificação da nossa água, em sonoterapia, em terapia espiritual, em medicina espiritual,
que possamos valer cada ensinamento recebido e que possamos ser multiplicadores, arregaçando as nossas mangas e dizendo: somos trabalhadores do bem. Namastê, que fiquemos em paz e que sejamos fazedores dessa paz, responsáveis pela manutenção dessa paz, responsáveis pela multiplicação do amor. Esse é o propósito do nosso encontro de hoje. Deus conosco, sempre. Om Shanti. Muita paz. Meus irmãos, minhas irmãs, é o nosso momento do atendimento espiritual e passes. Quero convidar a todos ao agir reto, ao agir conforme as duas maneiras que nós temos de, nesse momento pandêmico, de afastamento e confinamento social, nós temos que utilizar uma das maneiras. Nós temos duas maneiras de ajudar e colaborar no serviço do bem para Deus, a divina presença, para os espíritos amigos e para sermos beneficiados com esse agir reto, né? E então, um é no campo da vida exterior e a outra é no campo da vida interior. Se estávamos antes da pandemia mais atrelado a agir no campo da vida exterior, agora somos convidados com ênfase a viver a outra maneira de colaborar e de nos percebermos como seres espirituais que somos, como seres filhos de Deus, como seres que colaboram com a harmonia universal cósmica, através do campo da vida interior. Então, se estávamos muito ligados ao campo da vida exterior, agora temos que nos empolgar, fazendo com que esse momento seja um momento oportuno para nos dedicarmos às nossas obras divinas, às nossas obras espirituais, nos beneficiando, claro. Eu sempre me lembro de um preto velho lá no Mensageiro da Luz, que é conhecido mais como Centro de Arapiraca, quando uma vez ele disse: ô filha, se você quer alumiar o outro, alumie-se primeiro. Quando está no escuro e vós me ser acende o fósforo, o primeiro a se alumiar é você. Assim mesmo, de forma, com seu português atropelado e a sua forma bem simples e humilde, aquele aprendizado ficou gravado para sempre na minha alma. Se queremos iluminar o outro, primeiro temos que nos iluminar. Não há como ajudar sem se ajudar. Não há como criar luz da onde não se tem luz, da onde ainda se está em sombra. Então, esse momento desse atendimento espiritual, esse momento dessa forma de nos encontrarmos com a presença divina que há em nós, de mergulharmos em nós mesmos, buscando a nossa essência divina, a centelha divina, a nossa divina presença, é transformando tudo que está no externo em
com certeza, elementos transitórios. E tudo aquilo que está dentro de nós, no nosso interno e no nosso interior, como o tesouro que temos, que nem ladrão rouba, nem traça rói, e nada pode mudar, porque esse tesouro são essas posses internas, interiores, nossas virtudes, a nossa fé, a nossa crença em Deus, o nosso potencial de luz que temos dentro de nós é que vai fazer valer, de fato, em todos os momentos da nossa vida. Quando nós fazemos um bem, quando nós praticamos uma oração para alguém que não seja nós mesmos, nós acendemos uma luz poderosa dentro de nós. Então, nesse momento, nós vamos particularmente, como sempre pedimos, para que todos possam fechar os seus olhos e colocar no seu coração esse tesouro que se chama oração, que se chama evangelho, que realmente é tudo que nos faz conectar com Deus. O único, de fato, amor que nós temos na vida, verdadeiramente verdadeiro, é o amor de Deus por nós. Todo o resto de amor é uma ilusão do que é o verdadeiro amor. É uma prévia bem simples e pobre do que é o verdadeiro amor ao outro. Então, nós vamos fechar os olhos e nos recolhermos no nosso íntimo, para que possamos, com essa melodia, transformar em obra divina a nossa oração, iluminando a nós mesmos, aos nossos familiares que estão aí nos nossos lares, as pessoas da nossa família consanguínea, aos nossos amigos, aos nossos vizinhos, mas, sobretudo, irradiando sempre para o cosmos, para o universo, para a Terra, esse planeta que necessita tanto de reforços positivos para esse tempo de desafio e de pandemia. Vamos ter a certeza de que o nosso maior ofício nesse momento, o nosso maior dever é essa oração, que deve sair como uma mensagem de comunicação com Deus, estabelecendo a nossa ligação de criatura para Criador, de filhos para pai e mãe, espalhando pela Terra, pelo planeta, essa luz chamada amor, saúde, harmonia e paz. Que neste momento, esta canção possa falar alto ao nosso coração, permitindo essa imersão até dentro de nós, o nosso Cristo interno, o nosso Deus interno, a nossa essência divina, para que possamos assim nos acendermos, para nunca mais nos apagarmos. Vamos deixar agora que os atendentes atuem. Inspire e expire. Ao inspirar, recebendo esse passe espiritual, esse tratamento espiritual, inspire saúde, equilíbrio, harmonia, paz. E ao expirar, expire o medo, a tristeza, a ansiedade,
o pânico, todas as energias que bloqueiam essa luz divina que somos nós. Sinta-se sendo tratado, tendo passe nesse momento pelos grandes espíritos caridosos que no anonimato nos ajudam, que no anonimato nos dão esse consolo. Que Jesus os abençoe, nos abençoe e que fiquemos bem, porque somos luz, somos luz, somos luz que nunca se apaga. Deus nos abençoe e que o círculo branco da paz e da harmonia se feche e se expanda através de nós. E que a luz de Jesus e de Maria nos envolva, nos ampare e nos acalme e nos dê dias de luz, de paz, de harmonia e de muito amor. Esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração, no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que compreendeu que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. E assim o renascer, morrer não é o fim. Aqui ele deixou, não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e um caminho certo pra seguir. Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou e colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda há tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer, pra lhe entregar quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre
você quis.